Na semana em que o governo mais precisava da base, veio a traição do Centrão. O decreto do IOF foi derrubado na Câmara numa votação relâmpago. Quem comandou tudo foi o Hugo Mota, o presidente da casa. Ele não avisou o Planalto, não ouviu a base e não negociou. Simplesmente pautou a votação e colocou um deputado bolsonarista como relator. O resultado foi uma estrondosa derrota para o governo. Só 98 votos a favor e 383 contra, incluindo a maioria dos partidos que controlam ministérios. União Brasil, MDB, PSD, PP, PDT e Republicanos. Todo mundo votou contra. Mesmo com cargo, mesmo com espaço no governo, a base agiu como oposição. E a conta dessa traição é pesada. Bilhões de reais a menos na arrecadação do governo. Pior do que isso, é a prova de que o Planalto não controla nem a própria base. Para completar, o Senado ainda aprovou o aumento do número de deputados federais de 513 para 531. Mais cadeiras, mais barganhas e mais emendas. É o Centrão reforçando seu poder, estado por estado. Hugo Mota é o nome do momento. Para alguns, é o novo líder de um Congresso independente. Para outros, é o traidor do Brasil. Sexta-feira, 27 de junho de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática. Hoje a gente está em casa, a gente vai conversar com um dos nossos craques aqui. Aliás, ele está todos os dias junto comigo, do ICL Notícias segunda edição, meu parceiro diário, Rodrigo Viana. Bem-vindo mais uma vez. Bom prazer, Gabi, estar aqui para falar de um momento complicado para a política brasileira, um divisor de águas, né? É, um divisor de águas e foi uma armadilha, né? Que o Centrão, que o presidente... Aliás, os presidentes, né? O presidente da Câmara e o presidente do Senado armaram para o governo. Eu quero trazer, Rodrigo, um dado para a gente começar a discussão, pode ser? Que é o seguinte, é um levantamento que foi feito na CNN. Foram 383 votos para derrubar, né? Essa questão do IOF na Câmara, e 98 votos contra. Então, a gente tem um levantamento da CNN mostrando que 63% dos deputados de partidos com ministérios no governo Lula votaram contra o decreto. Sim. E aí eu escuto uma parte dos analistas dizendo, não, tem que romper com o Centrão a qualquer custo. Uhum. E aí, isso é viável? Porque, de fato, ultrapassa qualquer limite. A gente não via um cenário como esse desde o governo Collor, né? Derrubar um decreto presidencial é coisa bastante séria. Mas isso é viável? Olha, Gabi, eu não sei se o governo Lula vai romper com o Centrão, mas o Centrão já rompeu com o governo Lula. Então, quando eu falo um divisor de águas, é porque a base do governo ficou restrita à esquerda, ó, com esses números que você trouxe. Cerca de 100 votos apenas em defesa do governo. Isso, o tamanho do governo. É, o PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede, um pedaço do PSB. Nem o PSB inteiro, que é o partido do Geraldo Alckmin, votou em favor do governo, do decreto que era para aumentar o IOF, para cobrar mais imposto de quem faz operação financeira e com isso acertar as contas federais, as contas do governo federal. Então, o que significou essa votação na Câmara e depois passou pelo Senado também. O Senado também revoga esse decreto. Significa que o Centrão mandou um recado, para além das consequências econômicas, que são graves, porque podem paralisar a execução do orçamento federal, a consequência política é a seguinte: o Centrão mandou um recado para o governo federal. Não estamos mais com o Lula. E esse recado é visando 2026. Quando a gente olha esses 380 votos que foram contra o governo, tá ali o PL, que é o bolsonarismo, e esse era esperado. Então ali, principalmente, além do bolsonarismo, que é o tempo todo oposição ao Lula, estão ali deputados que estavam defendendo os interesses dos ricos, porque o pessoal não quer pagar imposto, né?
O Ciro Nogueira, do PP, numa reunião dentro da Faria Lima, já tinha falado, né? Esse áudio foi obtido pelo ICL e a gente levou ao ar mais de uma vez. Já tinha dito, nós vamos dar um jeito de não fazer vocês pagarem imposto. Então ali, nesses 380 votos contra o Lula, tem bolsonarismo esperado. E aí tem os defensores dos ricos e os deputados revoltados pela questão das emendas parlamentares, que por uma injunção ali, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, as emendas estão sendo represadas, são emendas, o chamado orçamento secreto, que é do que vive o Centrão, né? Então você soma esses 3 fatores, mas principalmente uma boa parte desses votos é de partidos que têm ministérios, como você falou, então União Brasil, PP, PSD, do Kassab, tem ministérios no governo Lula, republicanos, que é o partido do Hugo Mota. Tem ministérios, mas estão com um pé já fora do governo. E passaram a seguinte sinalização para o Lula. Lula, nós estamos dispostos a gerar problemas seríssimos para o país se for o preço a se pagar para inviabilizar a sua reeleição, Lula. E qual é o recado que eles passam? Lula, você quer terminar a sua carreira tranquilo? Então, desista da candidatura em 2026. Esse movimento de ontem no Congresso, a gente pode ler assim, de quarta-feira, na verdade, né? Pressionar o Lula para que ele fique sem base política e desista da candidatura à reeleição. Vamos ver se o Lula vai se deixar intimidar nesse nível. Muita gente na esquerda está dizendo é hora de ir para o confronto. Acontece que o governo Lula, Gabi, você sabe disso, quem nos acompanha também sabe, foi todo desenhado para conciliação, né? Esse governo Lula 3. Aliás, o Lula, na carreira toda dele, no Lula 1, Lula 2, ele só foi obrigado a confrontar quando foi perseguido, né? Mas com frente ampla mais ainda. Agora, exato, em 2022 foi mais ainda. Frente ampla, um governo de conciliação, normalização do país, ele falava muito disso. Nós precisamos normalizar o país e tal. Só que o outro lado não quer normalizar. O outro lado que junta os partidos do Centrão, os partidos tradicionais da direita brasileira, eles chamam Centrão, mas é o direitão. Isso. É a direita brasileira, o mercado financeiro, a mídia tradicional, o agronegócio. O que esse pessoal quer? O Bolsonaro já está fora do jogo porque ficou inelegível. Agora falta tirar do jogo Lula. Será que foi essa virada de chave, Rodrigo? Porque a gente teve esse julgamento do Bolsonaro, o depoimento do Bolsonaro, que de fato não tem muito como escapar. Ficou claro isso. Da trama golpista. E talvez tenha sido essa virada de chave, porque antes o Hugo Mota e o Alcolumbre estavam, de uma certa maneira, ainda dialogando com o Lula. Sim, porque talvez precisassem do Lula ainda como contraponto. Agora eles viram que o Bolsonaro já são favas contadas. Carta fora do baralho. Carta fora do baralho. Agora eles tentam transformar o Lula também em carta fora do baralho. Por quê? Se você tira Bolsonaro e tira Lula, fica o cenário perfeito para essa direita tradicional, repito, mídia, Globo, Folha, os neoliberais, mercado financeiro, Centrão, agronegócio. Fica o cenário perfeito para eles construírem uma candidatura, que seria o Tarcísio de Freitas, que fale assim, não, ele nem é bolsonarista mais. É uma candidatura para o pós-Lula e para o pós-Bolsonaro. E o que seria essa candidatura do Tarcísio nesse desenho? Um governo Temer 2. O que é o governo Temer 2? Lembra da ponte para o futuro? Que a gente falava era pinguela para o passado? Isso. Que a turma do Temer apresentou quando foram para o golpe contra a Dilma. Temos um programa. Qual era o programa? Privatiza, faz reforma da Previdência, tira direito trabalhista, né, abre a economia. Eles querem repetir isso. Então, privatizar mais ainda. Porque com o Bolsonaro não deu muito certo. O Bolsonaro não deu certo. Então, com o Bolsonaro não deu certo, seja por incompetência, seja porque o Bolsonaro queria disputar a eleição e não podia desmontar todos os programas sociais. Senão ele não tinha nenhuma competitividade. Então, esse setor quer uma candidatura pura, que não precise negociar com o bolsonarismo e que não precise negociar com o Lula, muito menos com o Lula. Com o bolsonarismo, eles ainda têm que fazer algum tipo de mediação, porque precisam dos votos bolsonaristas para garantir uma eleição do Tarcísio. Mas é para um programa neoliberal de privatizar Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, tudo que até agora não foi privatizado. Se essa turma ganha em 26, eles vão para cima. Privatizar tudo, tirar mais direitos trabalhistas, fazer uma outra reforma da Previdência para que ninguém se aposente nunca mais no Brasil.
Então, esse é o programa que está aí. Para isso, eles precisam inviabilizar o Lula. E o recado de ontem foi, Lula, o seu governo, a partir de agora, é um governo que vai ficar inviabilizado se depender do Congresso Nacional. Então, é um momento muito, muito grave. O Lula ainda aposta em algum tipo de negociação. Qual seria a saída? Tem algumas aí, né? Para tentar romper esse cerco, Gabi. Isso. Eu quero depois entrar nessa questão de como vai ficar para a extrema-direita, como é que fica Bolsonaro. No final do mês tem um ato para o Bolsonaro, vai ter governador ali, o próprio Tarcísio vai estar lá. Mas antes disso também, a gente está falando de sangrar o governo Lula, né? A maneira como eles escolheram fazer isso, eu acho que é muito forte, né? Tem uma série de recados políticos ali. Então, a votação virtual, o Congresso estava completamente esvaziado para a derrubada desse decreto. Mas, normalmente, essa votação virtual é pauta de consenso Só entre os pauta de deputados, consenso, né? Agora, Hugo Mota, ele resolve pautar isso de surpresa, avisa pelas redes sociais, sem conversar com as lideranças do governo, né, sobre essas pautas. E isso foi articulado também porque um líder do Centrão, a gente até falou, conversou em off, com o Globo. Ali, com o Globo, e disse, nós vamos fazer o governo Lula ficar de joelhos. E fizeram. Fizeram. Então, e além disso, ele botou um relator bolsonarista, né? Um relator bolsonarista na Câmara para relatar esse caso. E é uma afronta. É uma afronta um recado muito claro, né? Por isso que eu digo, é mais do que impor uma derrota, é mais do que mandar um recado assim, ô Lula, conversa lá no Supremo para liberar as emendas. Não é só uma queda brutal na arrecadação. É bem mais do que isso. É um recado na linha de Lula, acabou. Se você pretende encerrar sua carreira com alguma paz, desista da reeleição, Lula. É isso que eles estão dizendo para o Lula. Senão, Lula, você vai querer disputar a eleição no confronto, na conflagração? Quem sabe você ganha, mas vira Dilma de novo. Porque já é um cheiro de golpismo como eles fizeram com a Dilma. Então, imagine que o Lula enfrenta essa situação, vai levando no banho-maria, com mais derrotas do que vitórias, mas lá no fim ainda consegue ganhar a eleição. Como é que governa, Gabi? Como é que governa depois? Então, ou o Lula muda a chave, né? Altera e aceita, não, o meu figurino, eu encomendei o terno para um governo de coalizão e de consenso. Rompeu-se, não pelo lado do Lula, rompeu-se pela direita, porque a direita quer um governo puro dela, que não precise ter o bolsonarismo dá só os votos, mas quem governa? A turma do Temer, a turma do Kassab, a turma do Tarcísio, a turma da Faria Lima, com um programa neoliberal que não tenha que ter nenhum tipo de mediação. Mas o Lula também cede, também tem juros altos e também tem um pouco de uma doutrina ali também aceitando certos acordos que a gente poderia chamar de linha liberal, verdade. É um governo de frente ampla. É um governo de frente ampla. Mas ainda há alguns ruídos. Então eles querem um governo puro, que não precise nem negociar, que parta para cima para privatizar tudo e tirar os direitos que ainda sobraram. Né? É muito bom isso que você fala, né? A direita já rompeu. Aqui em abril, a gente revelou no ICL como o Ciro Nogueira se articulou abertamente em evento da Faria Lima. Era um vale-tudo ali, né? Dizendo, a gente vai desgastar mesmo o governo. A gente vai fazer o governo sangrar, ele disse lá, né? E aí até ele dizia, o risco é o Lula sangrar demais. Não podemos também, ele não pode sangrar demais. O Ciro Nogueira dizia isso num evento para a Faria Lima. Porque qual que é o raciocínio dele? Se o Lula sangrar demais, ele fica fraco e aí o Bolsonaro põe o filho dele para ser candidato e estraga esse plano deles, que é uma candidatura que tem os votos do bolsonarismo, mas sem o bolsonarismo no comando, na sala de comando. Esse que é o projeto. O projeto Tarcísio é isso. É acoplar os votos bolsonaristas, acoplar esse discurso de direita dos costumes, mas olhando principalmente para o projeto econômico de privatizações, o projeto que interessa para eles, que é a volta de um neoliberalismo selvagem. E, Gabi, o Lula, nessa questão do governo Lula, do IOF, conta ainda com o Supremo, porque ele deve judicializar essa questão, alegando, olha, é inconstitucional o que eles estão fazendo, né? Barrar um decreto para aumentar a IOF, aumentar as alíquotas, o legislativo não poderia fazer. Então, será que o governo Lula pode contar com o Supremo nesse debate?
E olhando por outro lado, interessa para o Supremo um governo Lula tão enfraquecido assim a esta altura? Porque para o Supremo terminar de julgar o Bolsonaro, colocar na cadeia Bolsonaro, generais e a turma da extrema-direita, se o Lula desmontar, fica difícil para o Supremo terminar esse julgamento. Então, me parece que o Lula ainda pode contar com algum diálogo com o Supremo para barrar, pelo menos em parte, esta operação Tarcísio que Hugo Mota e Alcolumbre desfecharam no Congresso Nacional, com uma derrota, assim, é um marco mesmo, é uma virada de página, faltando um ano para começar a campanha eleitoral de 26, nós já temos essas cartas jogadas na mesa. Né? Isso é super interessante, como é que o Supremo Tribunal Federal vai se colocar nesse jogo, vamos dizer assim, né? E tem, no final do mês, a gente estava falando sobre isso, a gente vai ter esse ato pró-Bolsonaro. Por que eu estou colocando isso na discussão também, domingo, né? Agora, é domingo. Isso, esse domingo. A gente vai ter agora. E aí a gente vai ter o Tarcísio, o Romeu Zema, enfim. Mas o importante ali é o Tarcísio, né? Sim. Que é o candidato que essa união toda está tentando fazer ser viável. Como é que eles vão estar perante a base do bolsonarismo? Porque isso ainda é importante, né? Esse apoio da população. Sim. Agora, por outro lado, a gente tem o governo Lula, por exemplo, tentando não desagradar ninguém, né? Ali a gente estava até falando sobre isso um pouco antes de começar o programa. Tentando responder a todo mundo, quer dizer, a base, os neutros, a direita não tem como. Mas a base do bolsonarismo, né? Como é que ela ainda se coloca importante para esse candidato que quer ser viável para a direita? Não, tá claro que o Tarcísio ainda tem que conquistar e mostrar que ele é confiável, conquistar, assim, mostrar que é confiável. Ele foi em evento recente no interior de São Paulo, vai nesse evento aqui da Avenida Paulista do bolsonarismo. Por quê? Não dá para romper com ele. Não, de jeito nenhum. O Tarcísio, para ter alguma chance de ser o nome para organizar essa candidatura, precisa ter a confiança da família Bolsonaro. O Bolsonaro quer que ele assuma o compromisso de, ganhando, indultar. E se o Supremo disser que o indulto é inconstitucional, enfrentar o Supremo. Resta saber se o Tarcísio vai dar todos esses passos e vai chegar até esse ponto. No quadro que nós estamos vendo atualmente, Gabi, eu diria que é mais provável o Bolsonaro lançar uma candidatura pura dele, que é o Eduardo ou a Michele como candidato a presidente, né? Só que daí não fecha bem essa articulação toda com o mercado financeiro, com Faria Lima, com o Centrão. Então, tem um ruído do lado da direita também. Então, esse Centrão mais fisiológico do que nunca, ele atrapalha ou ele ajuda o Bolsonaro nesse cenário? Bom, eles estiveram juntos para derrotar o Lula, né, nessa votação do IOF. Não está dado ainda de maneira definitiva que o Centrão inteiro vai com essa candidatura. Depende do que acontecer. O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, tem gente no Centrão que não topa ir com o Eduardo Bolsonaro. Agora, o Tarcísio, sim. O Tarcísio é o nome que unifica do bolsonarismo até a Faria Lima, até a mídia tradicional, até o empresariado de São Paulo, até o agronegócio do Centro-Oeste. Então, o Tarcísio é o nome que consegue dar essa unidade. Só que ele não tem ainda a confiança da família Bolsonaro. Se o Lula está fraco, ou se o Lula estiver fraco em 2026, o Bolsonaro fala, para que eu vou de Tarcísio? Eu posso lançar meu filho, que é muito mais confiável, que vai lutar até enquanto puder para me tirar da cadeia. O Tarcísio será que vai mesmo? Ou será que depois que sentar lá na cadeira diz, o Bolsonaro é problema para depois, vamos cuidar aqui da vida. Então, esse é um xadrez que ainda está sendo montado, Gabi. Vamos ver o que acontece. Quando o Supremo condenar o Bolsonaro, porque vai condenar, e mandar prender ali por setembro, outubro, aí o Bolsonaro vai ter o último recurso, que são os embargos de declaração, ali vai ser a hora da negociação. E daí o Bolsonaro vai falar, bom, agora é definitivo, eu vou em cana. Eu preciso apoiar alguém que me tire da cadeia depois. Vai ser o Tarcísio? Não, o Tarcísio não está assumindo publicamente, então eu vou com meu filho. O Tarcísio assume publicamente que me tira da cadeia. Aí o Tarcísio rompe com o Supremo Tribunal Federal. Então, é um nó. Nós estamos com um nó. O governo é a peça mais frágil nesse momento. Mas o Lula é muito hábil. E aí o Lula tem dois caminhos, Gabi. Manter tudo do jeito que está, fazer de conta que não aconteceu nada. Não, o Centrão me derrotou, mas eu vou continuar tentando negociar e arrancar pedacinhos que eu ainda consiga manter ao meu lado. E se ele fizer isso, é capaz que ele consiga ainda chegar em 2026 e ainda ganhar a eleição.
Se ele conseguisse, por exemplo, passar aquele projeto dos 5 mil da isenção até reais 5 da mil reais. isenção. O problema é, nesse cenário de confrontação, o Lula pode até ganhar na Bacia das Almas, como a Dilma ganhou em 2014, mas governa depois, porque a Dilma ganhou e não governou. A oposição perdeu e já foi para o golpe. Então, acho que se a gente tiver um clima de confrontação, o Lula, pelo perfil dele, vai avaliar, eu vou para o confronto, eu vou virar um Getúlio Vargas, que foi cercado e acabou saindo do poder da maneira que a gente sabe, cometeu suicídio, ou eu vou virar um Jango, que vou ser cercado e depois vou ser derrubado, eu vou virar a Dilma, ou eu prefiro me retirar, encerrar o mandato e não entrar nessa bola dividida, porque eu tenho a minha biografia para preservar. Acho que isso que está ainda sobre a mesa. O Lula, o perfil dele é negociador. Eu acho que eu ouço as pessoas dizendo, agora é a hora do Lula ir para o confronto, mas isso contrariaria toda a história do Lula. Ainda mais nesse cenário que vai se desgastar ainda mais, né? Aos 80 anos, ele está disposto a travar uma guerra de vida ou morte? Ou aos 80 anos ele vai retirar o time e não ser candidato em 26? Eu acho que o Centrão aposta nisso. Demos uma pancada no Lula para ele botar a cabeça no travesseiro e pensar, vale a pena eu ser candidato em 26 para ter que enfrentar um inferno de 4 anos depois, mesmo que eu ganhe? Ou ser derrotado na eleição e sair como último ato da minha carreira uma derrota no último ato de carreira? Então, é um momento complexo, nesse momento, dificuldade grande para o governo, mas o jogo não está jogado. Isso é que é mais curioso ainda. Apesar de tudo isso, eu diria, essa candidatura do Tarcísio então ganhou, o projeto Tarcísio está ganhando. Não está dado ainda. Já houve, no momento, né, a gente está falando, claro, de um caso muito grave, o caso mais grave do Lula 3, vamos dizer assim, e talvez um dos mais graves da história, porque a gente só teve algo parecido com isso em 92, com o Collor. As vésperas do impeachment do Collor. As vésperas do impeachment, não dá para esquecer disso, não dá para desprezar. Mas a gente já teve o mensalão, a gente já teve o Lula sendo preso, a gente já teve outros momentos da história que falaram, não, agora acabou pro Lula. Acho que não dá para desprezar essa habilidade que ele tem de virar o jogo nesses momentos, né? Claro, Gabi, eu acho assim, a história do Lula mostra que ele é capaz de, né, conseguir viradas incríveis, né? Então, no Mensalão em 2005, eu trabalhava na TV Globo e eu via vários colegas ali que eram anti-Lula dizendo, acabou, o Lula nem vai ser candidato à reeleição, se for, tá derrotado. Vamos lembrar que em 2022... o Lula ganhou a eleição sem o MDB, sem o Centrão. O Centrão ou estava com o Bolsonaro ou estava com a Simone Tebet. Só teve o apoio no segundo turno. Então, mas o Lula vai ficar isolado e vai ser candidato? Bom, em 2022 ele ganhou assim, né? Então, ainda tem chance de ganhar. O problema é que o quadro para governar fica muito complicado. Então, é uma trava no orçamento... e mais, né? Quando você bloqueia o aumento do IOF, você está dizendo, então o governo tem que cortar a educação e saúde. Cortou a educação e saúde, aí o governo perde mais base popular e vai para a eleição praticamente sem chance, né? Então, é o contrário do que houve com o Bolsonaro e com o Paulo Guedes, que no ano da eleição liberaram tudo, fizeram a festa, arrebentaram as contas, ninguém falou nada. E quase conseguiu virar o jogo numa eleição que estava muito difícil para o Bolsonaro. Estão querendo impor ao Lula o que não impuseram ao Bolsonaro, que é assim, controle total das contas, não pode subir imposto, tem que cortar gastos. Não fizeram isso com o Bolsonaro. O Bolsonaro e o Paulo Guedes fizeram uma festa fiscal, gastaram os tubos e mesmo assim perderam a eleição, né? O Lula tem uma base muito sólida no Nordeste, tem 30% dos votos, ou entre 30% e 40% no Sudeste. E dependendo do adversário, esse xadrez que a gente estava dizendo, se for um Eduardo Bolsonaro, o Lula tem chance. Se for o Tarcísio, juntando da centro-direita ao bolsonarismo, aí eu acho que fica mais complicado realmente na eleição para o Lula. Para a gente fechar, Rodrigo, eu acho que vale a pena também sempre trazer essa discussão, que é uma coisa que a gente faz muito aqui no CL, e você também tem um olhar muito crítico sobre isso, que é muito importante, porque você trabalhou na mídia hegemônica por muitos anos, né? Também trabalhei, enfim, mas essa crítica ao que está acontecendo no Congresso não existe tanto, né, nesse tom de dizer o governo está desgastado, foi uma derrota histórica para o governo. Não que a imprensa não possa, de maneira alguma, criticar o governo, mas sim não criticar, não ter a menor, assim...
É como se o Congresso estivesse jogando um jogo estivesse limpinho. jogando, exato. E, o que você está dizendo é o seguinte, a mídia mancheta assim, mais uma derrota para o governo Lula. Não se fala da manobra, ou não se fala com a devida ênfase, essa manobra que o Hugo Mota fez, colocando a votação correndo, rompendo acordos. Isso que é não entra no noticiário. chantagem. A chantagem, a questão das emendas, uma parte do que eles fizeram é para ficar com as emendas parlamentares. Mais até do que isso. Eu não diria que é uma derrota do governo brasileiro. A derrota é da população brasileira. Claro, porque se imperar isso que foi decidido lá no Congresso, você não vai cobrar imposto dos mais ricos e vai cortar gastos sociais, investimentos sociais, educação e saúde para poder fechar as contas. Olha a crueldade, né? E com o discurso, não, mas é porque o Lula está havendo descontrole de contas. Quem fez o descontrole de contas foi o Paulo Guedes. O Haddad e o Lula estão batendo recorde de arrecadação, não tem descontrole de contas nenhum. Acontece que tem um compromisso histórico do Lula de fazer os programas sociais e manter e retomar os programas que foram encerrados pelo bolsonarismo ou reduzidos. Então, e a mídia está embarcada nesse discurso porque ela é parte do projeto Tarcísio. O projeto Tarcísio passa pelas redações da grande imprensa. Projeto liberal para o Brasil, sem os extremos, sem o Lula, e como se o Tarcísio não fosse bolsonarista. O Tarcísio é bolsonarista, veio do bolsonarismo, está no caminhão de som do bolsonarismo. O bolsonarismo xingando o STF e o Tarcísio está lá junto. Ah, mas ele é mais moderado. Moderado em quê? Né? Então, é o projeto Tarcísio, com apoio dessa mídia, e por isso que eles bombam essas manchetes e tentam desgastar ainda mais o Lula. Eu fico até surpreso do Lula ainda ter 40% dos votos, né? Vai para todas as pesquisas, o Lula nas cordas, o governo com 100 deputados apenas de apoio no Congresso, e tem 40% na pesquisa eleitoral para o ano que vem. Então o Lula não está derrotado ainda para 2026, mas está no momento mais difícil, sem dúvida, do governo dele. Eu acho importante para a gente, né, encerrar, a gente dar esse recado final, porque eu acho que essa comunicação não tá chegando nas pessoas, né, do que de fato estava em jogo, quando não é uma guerra que se armou só contra o governo brasileiro, né, é contra a população também. E é em nome de um projeto de fazer um novo governo Temer, olha só, gente. Destruir direitos trabalhistas que ainda sobraram, destruir Previdência e privatizar o que sobrou do Estado brasileiro. É esse o projeto. E um novo projeto Temer pós-governo Bolsonaro. Isso. O que é mais grave. Mais grave, porque vem junto com uma agenda extremista, né? Varrendo tudo. Vai ser arrasa quarteirão. Eles vão vir com mais apetite, se der certo, com voto, né? Legitimados pelas urnas. Então é gravíssimo o momento que nós estamos vivendo. É uma operação da elite brasileira como poucas vezes a gente viu. Não está escrito que vai dar certo, mas eles estão em pleno andamento. E essa votação lá no Congresso fez parte dessa operação. É isso. E o alerta a gente está fazendo aqui também, né? Tá bastante claro. Rodrigo, bom demais te receber aqui. Volta mais vezes, eu adoro. Eu sei que tem urgente, à tarde. A gente fica com a tarde aqui no ECL tomada, mas é sempre muito bom te receber aqui. Para mim também é muito bom, Gabi, poder ter esse momento de análise, né, de troca aqui, com um pouquinho mais de tempo, é o que é o papel do Em Detalhes, né? De poder detalhar um pouquinho mais a notícia. É isso aí. Valeu, obrigado. Obrigada a você. Até mais. Quero te lembrar que nesse final de semana, no domingo, a gente vai ter a aula aberta com o Eduardo Moreira. Investir é para todos. Então, você que não fez a sua inscrição ainda, aproveita essa transição de um programa para o outro e vai em detalhesicl.com.br, coloca o seu e-mail que você vai receber as informações todas, os spoilers do que você vai acompanhar nesse domingo. Vai ser 8 horas da noite, ao vivo, online e de graça, o que é mais importante de tudo, né? Então, você vai aprender os erros mais comuns, como começar a investir do zero. Se você não tem nenhuma informação, não se preocupa, esse é o seu momento. Depois não vai dizer que eu não avisei. E a gente está de volta na segunda-feira. Nas plataformas de áudio, você também pode acompanhar o Em Detalhes todos os dias da semana. Até semana que vem. Faltam só 2 dias para nossa aula Investir é para Todos. Uma aula fácil, rápida e muito prática. É de graça participar. Uma coisa que não é muito comum acontecer. As pessoas aí cobram fortunas para ensinar menos do que eu vou ensinar nessa 1 hora de aula. E a gente se vê daqui a 2 dias. E aí, Chico, vamos me contratar, amigo? Velho, agora...
Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Comprei na loja de CL. Pô, entrar agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.